Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre os primeiros 6 meses do bebê e o que esperar dessa fase que é tão transformadora na nossa vida. A minha filha tá quase fazendo 7 meses, então eu posso dizer aí por experiência própria o que acontece normalmente nesse período. Óbvio que o que eu disser aqui vai ser uma experiência muito particular, né? O que a gente viveu aqui em casa, na nossa família, e cada bebê tem suas particularidades, cada família também, né? Cada pessoa reage de uma forma diferente ao nascimento de uma criança, ao fato de começar uma família, né? Eu resolvi gravar esse vídeo porque quando eu estava grávida e com todas aquelas emoções da gravidez, muitas dúvidas me passavam pela cabeça. Eu tentava me projetar no futuro para saber como ia ser quando eu tivesse com o meu bebê nos braços. E é óbvio que não tem como prever, eu já adianto que só vivendo para saber mesmo. Mas quando somos pais de primeira viagem, a gente tá muito assustado, porque a gente não sabe como vai ser. Então, gravando esse vídeo, eu espero que você aprenda com a minha experiência e entenda o que a gente passa nesses primeiros 6 meses. Quando a gente sai da maternidade, eu acho que ali começa de verdade, sabe? Claro que eu até posso falar em outros vídeos sobre o parto aqui na França, como foi, sobre a gravidez, mas o intuito desse vídeo é falar no primeiro dia, quando a gente chega em casa e a gente começa a nossa vida de fato com o bebê. Falando então desse primeiro mês e como foram as experiências aqui pra nós do primeiro mês da Luna. Pra mim, assim, como eu tive um baby blues, eu fiquei bem deprimida nessa primeira semana. Eu já falei em alguns outros vídeos aqui que pra mim o baby blues foi bem intenso. No dia de voltar pra casa, no hospital eu já surtei. Eu não queria voltar, eu queria ficar lá, porque eu achava que lá as pessoas eram capacitadas para cuidar da minha filha e eu não era capaz. É importante ressaltar também que nesse início a gente teve uma boa rede de apoio. A minha mãe, ela estava aqui, ela veio passar um mês aqui comigo, ela me viu grávida, então ela ficou nesses primeiros 20 dias da Luna. Isso foi muito importante mesmo, assim. A minha mãe aqui, ela simplesmente ela cuidou de mim, sabe, para que eu pudesse cuidar da minha filha. Então, óbvio que nem todo mundo tem rede de apoio. Atualmente, por exemplo, a gente não tem mais rede de apoio, é só eu e meu marido e a nossa filha, e a gente se vira como a gente pode, né? Mas nesse início, assim, a rede de apoio pra mim foi muito emocional. Assim que a gente chegou em casa, como eu falei, turbilhão de emoções, as coisas elas acontecem. Mesmo que a gente tenha medo, né? Um sentimento pra mim que foi bem comum nesse primeiro mês, se eu posso resumir, é medo. Eu tinha muito medo de não conseguir fazer as coisas, de fazer algo errado. E particularmente, ao contrário do que algumas pessoas dizem, eu achei o primeiro mês tranquilo. Além de toda essa montanha-russa emocional que eu tava, o fato de cuidar da Luna foi muito tranquilo, porque ela dormia muito, e os bebês, né, quando eles são recém-nascidos, assim, eles dormem muito. E era isso a rotina dela: dormir, acordar, trocar fralda, mamar, e assim a gente ia indo, né. Nesse primeiro mês também tem toda a adaptação da amamentação. Eu tive a pujadura no quarto dia, quando eu tava chegando em casa, do terceiro pro quarto dia. No hospital começou, e aí no quarto dia realmente o leite veio, eu fiquei com o peito inchado, enfim. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo só falando da amamentação e como foi pra mim. Eu lembro que a gente veio pra casa numa quinta-feira, e pra mim os dias mais difíceis da amamentação foram sábado e domingo. Eu lembro que no domingo à noite eu falava assim: olha, se essa dor não passar, amanhã eu desisto da amamentação, porque de fato eu tive muita dor assim nesse início. E eu acho que todas as mulheres têm, né? Eu tive também aconselhamento, acompanhamento. Eu até gostaria de explicar um pouco mais como funciona, né, esse acompanhamento de pré-natal e pós-natal. Talvez eu faça um vídeo só sobre isso também. Então eu tive esse acompanhamento, né, da amamentação e tudo, e mesmo assim, mesmo a Luna tendo uma pega muito boa desde o início, eu fiquei com o peito doendo, assim, eu cheguei acho que ter uma ou duas rachaduras de fato, mas de resto eu fico com o peito muito assado, enfim, a adaptação do corpo, né? Mas então, assim, né, depois dessa primeira semana, que na segunda-feira eu já tava bem, a amamentação já tava fluindo, então eu considero até que o processo foi bem rápido. Então essa primeira semana da Luna, pra mim o desafio maior foi a amamentação mesmo em relação à dor, né? Nesse primeiro mês tiveram fases, né? A primeira semana foi essa bem difícil de adaptação mesmo, e a Luna tava ganhando bastante peso, tava tudo bem. Na segunda semana não parou de ganhar peso, mas meio que estabilizou, assim. Antes ela tava ganhando muito, ela recuperou muito rápido o peso do nascimento. Aí depois a curva dela de peso, ela deu uma estabilizada. E então a minha doula, ela recomendou eu suplementar com a sonda. O que é a sonda, né? Eu vou explicar mais num vídeo sobre amamentação, mas a sonda é simplesmente um caninho que a gente bota aqui, tira o leite do peito, bota dentro de um recipiente, esse recipiente tem um caninho que vai na boca do bebê enquanto ele está mamando no peito. E aí então dá um aporte a mais de leite, né? Desce mais leite, mais quantidade, e o bebê ganha mais peso. Eu fiz isso por, sinceramente, 2, 3 dias.
ela já começou a ganhar bastante peso de novo e a gente parou. Esse primeiro mês mesmo da amamentação é muito de adaptação, do seu corpo entender quando precisa de leite e do bebê também entender quanto que ele precisa comer. Aí eu já estava praticamente recuperada do parto, claro, que a gente leva meses, né? O corpo leva meses para voltar ao normal, digamos, mas assim, do cansaço, das dores. Eu tive algumas complicações no parto, assim, nada demais, mas assim, que exigiram um pouco mais do meu físico. E aí, então, eu demorei, assim, alguns dias para me sentir bem de novo, para poder caminhar tranquilamente, sem sentir tontura, enfim. Então, essa semana foi isso. Uma outra preocupação também para mim nesse primeiro mês foi do amarelão. Eu não sei se vocês conhecem, eu não vou dizer nada, nenhum termo técnico aqui, porque eu não sou médica, não é minha área, mas muita gente fala, né? A gente escuta muita história quando tá grávida, e a gente também sempre tem a prima de alguém, a tia de alguém que teve não sei o quê. Então eu tinha muito medo desse amarelão, que é quando a criança fica amarela, porque o corpo ele não expele alguma substância, e aí a criança fica meio amarela, e os médicos eles controlam muito isso. Mas eu de fato tinha muito medo, e no dia que a gente saiu da maternidade, eu vi que ela tava com um tom de amarelo na pele, assim, que só eu reparava, né? Quem aqui já é mãe sabe, mãe bateu o olho já tá sabendo. E é nessa primeira semana, assim, eu ficava controlando muito a cor da pele dela, sabe? Eu fiquei até meio neurótica, assim. E aí, quando a médica vinha em casa, né? Porque aqui a médica vem em casa no pós-parto, eles fazem a medição, né? Uma medição como se fosse um termômetro que eles botam no peito. E com isso eles conseguem detectar qual é um nível, né? E se ultrapassa um determinado nível, a criança tá de fato com amarelão e aí tem que fazer o tratamento, que é com luz UV. Uma outra coisa que foi mais da parte do meu marido, ele tava muito ansioso pra gente dar banho em casa. Aqui eles recomendam, não sei se no Brasil é a mesma coisa, que a gente dê banho uma vez que o cordão caiu. E o da Luna demorou um pouco, ele caiu com 9 dias. E então a gente deu um banho na maternidade, claro, né? Depois de 48 horas, eu acho que ela tinha nascido. E a gente deu esse banho e aí depois a gente veio pra casa e esperou mais um tempo, né? Esperou quase uma semana aí. Ela não fica suja, né, gente? Porque recém-nascido não é sujo. E aí, então, com 9 dias, o cordão caiu. Eu ficava com muito medo, assim. Tanto quando eu tava grávida, eu dizia, olha, vai ser tu que vai cuidar do cordão. Mas no fim das contas, o cordão é só lavar mesmo. Eles não indicam mais que a gente use álcool, né? Então, só lavar com sabão e água, deixar bem limpo e, sobretudo, bem seco. Que uma hora ele vai cair, assim. Então, o da Luna caiu com 9 dias. Pode cair antes. Tem bebês que caem com 5 dias. Então, depende muito. Então, falando sobre o sono, gente. Depende muito de cada bebê tem suas necessidades, e também o sono é uma coisa que ele varia muito ao longo do crescimento do bebê. Quando a gente começa a se estabilizar, quando a gente acha que estipulou uma rotina, aquilo muda. Então, desde o primeiro dia com a Luna, a gente fez uma rotina de sono, a gente tentava botar ela para dormir entre 7 e 8 da noite. Essa primeira fase da noite era um pouco mais complicada, ela dormia um período mais curto, acordava mais ou menos entre 10 e 11 horas. Aí ela ficava um pouco mais acordada, dava uma choradinha, a gente tinha que fazer ela dormir, e ela dormia diretamente até as 4 da manhã, onde ela acordava uma segunda vez. Aí eu dava de mamar e ela voltava a dormir direto. A Luna, então, desde o primeiro dia e durante todo o primeiro mês, ela acordava 2 vezes à noite. E aí, durante o dia, ela fazia 5 sonecas. Ela entrou nessa rotina bem rápido, assim. A gente tem algumas coisas que a gente fez para que ela criasse essa rotina, e eu vou fazer um vídeo explicando também, se vocês quiserem, deixem nos comentários. Então, o primeiro mês basicamente foi isso. A gente acha que passa muito rápido, mas para mim, na minha percepção, esse primeiro mês passou muito devagar, porque todo dia é um acontecimento. Todo dia é uma coisa que muda, todo dia é um aprendizado, e isso é muito incrível e também muito intenso. Entre o primeiro e o segundo mês aconteceu uma coisa muito importante, que me ajudou muito emocionalmente até. Como eu tinha muito medo nesse primeiro mês e me sentia incapaz de cuidar da minha filha, o meu marido, ele, assim, sempre foi muito presente, ele é um pai excelente, né? Ele é um pai como deve ser mesmo. E nesse primeiro mês ele meio que dava conta de mais coisas, assim, porque eu tava me sentindo mal ainda, né? E aí, entre o primeiro e o segundo mês, ele teve que viajar. Ele foi pra China a trabalho e eu fiquei 10 dias como única responsável da minha filha, né? A mãe dele veio passar um tempo comigo, mas ela tava mais cuidando da casa e fazendo outras coisas. Então essa viagem ela foi muito importante assim para eu ganhar essa autonomia mesmo e ganhar essa confiança, essa segurança que eu não estava tendo. Porque esse tempo com a Luna, né, sendo a única responsável dela de fato, foi libertador, assim, realmente para mim foi uma virada de chave. E quando a gente começou o segundo mês, eu já estava me sentindo muito mais à vontade com o meu papel de mãe, já estava me sentindo muito mais segura e muito mais capaz. Falando então do segundo mês.
Durante essa viagem do meu marido, a Luna ela começou a ter crises de choro no fim da tarde. E aí tem a conhecida hora da bruxa, né, que é quando o bebê, ele descarrega todo o aprendizado dele do dia. É um descarrego meio emocional assim. É um momento que o bebê chora sem parar. E a gente não sabe muito bem o que foi, não sabe muito bem o que acontece. O bebê tá limpo, mamou, mas ele chora, 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 chora. Os médicos e profissionais, né, da área da maternidade, eles dizem que é o momento que o bebê ele descarrega tudo que ele tá sentindo, né? Então é um momento bem tenso, assim, e que pode ser bem complicado para muitos pais, ainda mais se a gente tá cansado ou com privação de sono. No nosso caso, eu tava meio sozinha, assim, nesse período, então foi bem difícil. Foi um momento, assim, que eu tava com muita paciência, então eu consegui administrar bastante. E assim que o meu marido chegou dessa viagem, no início desse segundo mês, a Luna, ela começou a ter crises de choro e a gente começou a se preocupar um pouco mais. Ela tiveram 1 ou 2 dias que ela vomitou, ela golfava às vezes. Nunca foi algo que eu me preocupei, assim, até essas 2 vezes onde ela praticamente vomitou, a quantidade era bem grande. Então, nesse início do segundo mês, a gente foi pra emergência com a Luna. Foi um momento bem difícil, assim, pra mim, eu fiquei muito assustada. E o diagnóstico foi de refluxo. Não foi a doença do refluxo, mas ela estava com o refluxo naquele momento. O refluxo, na verdade, ele é resultado da imaturidade do corpo dela, do sistema digestivo, que causam também alguns outros problemas, como a disquesia. No caso dela, o que os médicos falaram é que, como ela estava com refluxo, o leite subia, quando descia, ela engolia ar, e aquele ar formava gases. E os gases, então, tinham dificuldade para sair, ela não conseguia expulsar e ficava com o abdômen inchado, ficava com dor de barriga e não conseguia soltar. Então, esse segundo mês foi marcado pelo refluxo, pela disquesia e também o fenômeno das cólicas, né? Que a gente não sabe muito onde vem, mas é simplesmente o corpo do bebê imaturo aprendendo a funcionar, aprendendo a viver, na verdade. Outra coisa que a gente percebeu também nesse segundo mês é que ela tinha muita necessidade de sucção. Não ficava muito tempo no peito, ela mamava em mamadas curtas, mas depois largava, ela não queria ficar mais, mas ela tinha muita necessidade de sugar. E aí ela começou a pegar o dedo dela. E a gente decidiu então dar a chupeta, que era melhor que ela ficasse chupando o próprio dedo, que já tava ficando vermelho e inchado de tanto que ela chupava. E aí, a partir do momento que a gente deu a chupeta, tudo mudou. Ela ficou mais calma ainda do que ela já era. Ela ficou mais tranquila, ela utilizava aquilo pra relaxar, assim. A impressão que eu tinha é que ela usava aquilo para desestressar, sabe? Eu era muito relutante em dar a chupeta. Tanto que na maternidade, assim, a gente pensou várias vezes, mas a gente nem levou. E então eu era bem relutante, não queria dar. Fiquei me sentindo muito culpada por dar. Mas, de fato, quando a gente decidiu dar, assim, foi realmente o que salvou nesse segundo mês. Foi onde ela se acalmava. Outra coisa também que foi muito importante nesse segundo mês, os probióticos. A médica dela então receitou, né, que a gente desse probióticos. Eles já tinham falado na nossa visita à emergência. Eu sei que existem, né, os dois times pró e contra os probióticos, mas assim, aqui em casa a gente é 100% pró, porque de fato mudou muito, assim, a vidinha dela. Tudo que estava acontecendo na barriga dela e tudo aquilo que estava causando desconforto. Então a gente começou a dar probiótico 1 semana depois, assim, ela melhorou 200%. Ela já não chorava mais com tanta intensidade à noite antes de dormir. Ela ficou muito mais tranquila, ela já não se remexia, se contorcia. O refluxo também parou, ela não tinha mais o leite que subia. Então, de fato, os probióticos foram, assim, maravilhosos e tudo isso, né, foram coisas que foram acalmando a Luna e que nos levaram a um terceiro mês muito mais tranquilo. Já no fim do segundo mês e início do terceiro mês, a gente começou então a notar essa melhora na Luna. No fim do segundo mês, ela já passou a acordar 1 vez durante a noite e ela mantinha as 5 sonecas durante o dia. A gente nunca teve uma privação de sono de fato, mas assim, a gente acordava só 1 vez durante a noite e quem acordava era eu, só pra dar mamar. Ela voltava a dormir diretamente, ela dormia sempre naquele berço do lado da cama. Já no fim do segundo mês, as coisas começaram a se acalmar, ela já começou a interagir muito mais, ela começou a dar sorrisos e nesse terceiro mês, então, foi onde a gente deu um respiro, assim. Com todo o tempo que eu deixava ela no chão, ela começou a ficar muito mais atenta. A Luna sempre foi um bebê muito acordada, assim, muito ligada. E aqui eu ressalto a importância de deixar o bebê no chão, a importância do bebê poder se mexer, poder virar, botar o bebê de bruços. Ela, no terceiro mês, ela já mantinha a cabeça já há muito tempo. Segurava a cabeça, né? Isso deu uma certa firmeza, assim, né? Até pra pegar o bebê já é mais firme com isso tudo, porque a musculatura, né? No fato de ficar no chão, ele vai desenvolvendo essa musculatura. Mas de fato, no terceiro mês foi quando ela começou a se interessar pelas coisas que estavam ao redor dela. Ela começou a reconhecer muito mais a nossa voz. Ela olhava quando a gente chamava. Ela começou a dar muitos sorrisos, o que é incrível, gente. Quando tu vê a tua criança se desenvolvendo com saúde e te dando sorrisos, realmente dá aquele alívio, assim, de saber que a gente tá fazendo um bom trabalho, sabe? A gente sempre espera esse terceiro mês, né? Porque
Já dizem, né, que o terceiro mês é quando o bebê fica menos sensível, ele já tem um pouco mais de imunidade. Ela cresceu bastante nesse terceiro mês. Ela começou a fazer alguns barulhos, ela já dava uns gritinhos, assim. E ela começou a botar tudo na boca. Ela criou uma obsessão pela língua dela. Então foi assim, o terceiro mês foi de grandes descobertas, onde ela já estava mais tranquila, não tinha tanto incômodo. A amamentação estava correndo super bem, ela estava dormindo super bem. Então foi onde ela pôde se desenvolver assim de uma forma muito mais tranquila. Após um terceiro mês muito tranquilo, de muito desenvolvimento, chega o quarto mês, que pra mim foi, assim como todos os meses, incrível. Foi o mês que a gente viajou pro Brasil e assim, isso desenvolveu a Luna, estimulou ela de uma forma que é inacreditável. Obviamente, eu estava muito nervosa com essa viagem, porque viajar com um bebê de 4 meses não é uma coisa que a gente faz todos os dias. Então, até tem um vídeo aqui no canal falando sobre isso, né? De dicas pra viajar com o bebê. Mas com a Luna foi, em resumo, uma experiência muito tranquila. A gente passou 20 dias no Brasil, mas assim, ela saiu aqui da França de uma forma e quando ela voltou, ela era outro bebê. Já era um bebê assim que a gente podia interagir, que ela entendia as coisas que estavam acontecendo ao redor dela, sabe? Eu acho que o quarto mês foi o mês que ela mais mudou, assim. Se o terceiro mês foi um mês de descobertas, assim, pra mim o quarto mês foi um mês de mudança. Tem a famosa crise dos 4 meses e, gente, é real, tá? Porque o sono dela regrediu. Tinha noites que ela acordava 2 vezes, tinha noite que ela não acordava. Então, assim, ficou meio instável mesmo o sono dela. Durante umas 2 semanas nesse quarto mês. E foi bem quando a gente estava no Brasil e depois quando voltou também. E claro, né, como tem a mudança de fuso, eu acho que isso ajudou também para que o sono dela desregulasse um pouco. Todo esse desenvolvimento dela tem um preço, né, gente? O bebê, ele aprende muitas coisas por dia, o corpo dela cresce muito rápido. Então, né, tem todo esse desconforto do crescimento. E o quarto mês foi muito intenso. Ela aprendeu muitas coisas. Ela já virava, desvirava de um lado pro outro. E essa viagem do Brasil, ela teve a oportunidade de fazer várias coisas lá, né? A gente foi pra praia com ela viu várias coisas diferentes. Então, tudo isso somou para que ela tivesse esse desenvolvimento e esse salto muito grande, né? Que causou todas essas mudanças e essa instabilidade no sono dela. E também, além do sono noturno, as sonecas dela mudaram. Ela passou de 4 a 5 sonecas, que foram nos primeiros meses, para 3 sonecas durante o dia. O ritmo de mamadas dela durante o dia não mudou, o que mudava mesmo é que algumas vezes durante a noite ela acordava. Ela começou a gostar muito mais de banho, ela tomava banho no chuveiro, a gente já criou muito mais confiança na hora do banho, então ela já tomava banho nos braços, a gente tomava banho de banheira com ela. Então, assim, no quarto mês foi onde a gente estabilizou, assim, encontrou as melhores formas de dar banho na Luna e ela começou a curtir muito. No início dos 4 meses, então, ela já tinha tomado todas as vacinas, para a imunidade dela a gente já fica mais tranquilo. E assim que a gente voltou do Brasil, que aconteceu todo esse desenvolvimento intenso na vida dela, uma coisa que mudou também foi que ela perdeu interesse pela chupeta. Ela não usava mais bico, ela simplesmente não gostava mais e aí ela ficou 100% no dedo. Quando a gente voltou do Brasil, então ela já estava fazendo 5 meses, né? Já estava perto de completar os 5 meses. Foi o mês que ela passou a dormir no quarto dela. Eu achava que seria uma adaptação muito difícil, porque até então ela dormia no nosso quarto, na cama dela, mas no nosso quarto. E logo que passou aquela crise dos 4 meses, ela voltou a estabilizar o sono dela, onde ela dormia a noite inteira, a gente decidiu botar ela no quarto dela. Começou a dar gargalhadas já, então ela entendia nossas brincadeiras, ela dava gargalhada alta, o que é maravilhoso, gente. É o melhor som do mundo, a gargalhada de bebê, né? Uma coisa que eu percebi também no 5º mês é que ela começou a se interessar muito mais pelos brinquedos. Ela já ficava olhando pra entender como funcionava, já se interessava muito mais, já queria se movimentar pra pegar. Então ela ficou muito mais ativa em relação ao brincar. E no final do 5º mês, que foi algo maravilhoso que a gente começou a fazer em família, nos sábados de manhã ela tem natação, é bem cedo, a gente vai, eu e o pai dela. A gente faz os 3 natação juntos, porque é os pais na piscina com os bebês, é mais ou menos uma turma de uns 10, 15 bebês, então é bastante bebê, é um clima maravilhoso, um monte de bebê dentro da água. E aí tem, né, a aula, alguns exercícios que a gente faz, é maravilhoso, gente. E aí no fim do 5º mês a gente começou então e ela simplesmente ama estar na água, como a maioria dos bebês, né? E chegamos então finalmente ao 6º mês. O 6º mês foi quando eu comecei a me dar conta que, gente, a minha filha tá crescendo e ela tá crescendo muito rápido. E isso, ao mesmo tempo que eu olho pra trás e vejo quantas coisas aconteceram, quanto a gente cresceu e quanto a gente evoluiu juntos, também dá um aperto no peito de saber que meu bebezinho ele tá mudando, que ela já não é mais aquele bebezinho que dorme no meu peito, já é um bebê que quer ter mais autonomia, ela quer descobrir o mundo, ela já tá tentando se arrastar pra engatinhar, ela já tá querendo ficar sentada sozinha. Então, assim, no início do 6º mês, ela passou por uma outra fase intensa de desenvolvimento, onde ela começou a ter muito essa necessidade de ficar com a gente não de ficar no colo, mas de ficar próxima a gente, de ficar nos vendo.
Quando a gente sai do campo de visão dela, ela chora. Quando a gente coloca ela no berço, assim, no primeiro momento, ela chora. Ela começou a demonstrar mais as emoções dela, sabe? Ela começou a mostrar muito mais frustração. Foi no início do 6º mês que a gente começou a introdução alimentar. Então, também, né, um outro salto pro bebê. O tamanho dela já mudou. O fato de ela estar comendo outros alimentos, assim, ela desenvolveu muito fisicamente. E, gente, a introdução alimentar é algo que eu não tinha nenhuma expectativa. Eu, de fato, pesquisei, me informei como fazer, né? A médica dela também deu algumas dicas. Eu fui fazendo de uma forma simplesmente tranquila. Eu fui oferecendo alguns alimentos para ela, ainda tá na fase de introdução, ainda vai continuar durante um tempo nessa fase, mas assim, gente, ela já tá se alimentando. Ela já come, assim, legumes, ela já experimentou vários legumes, frutas também, ela já tem as preferidas dela, sabe? Mas ela já come uma quantidade onde pode se considerar alimentação, assim. E ela se interessa e pede comida, também tá tomando bastante água. E com a introdução alimentar, vem a constipação. Então tá sendo bem complicada, ela tá passando por um momento difícil na digestão dela. E isso tá fazendo com que ela chore mais durante o dia, que ela tenha momentos de tensão, que ela faça muita força para fazer cocô. Além de muito interessante, está sendo um momento complicado para essa digestão dela e a introdução alimentar faz parte, gente, é um momento de adaptação. Mas o que eu posso falar desses 6 meses, gente, é que é incrível, é quando a gente começa a ter um vínculo ainda mais forte com o nosso bebê, porque ela intensifica as interações dela. Ela começou a dormir menos, ela tá fazendo agora 2 sonecas durante o dia, então ela passa muito mais tempo acordada. A gente tem que entreter ela um pouco mais, mas por outro lado, o sono da noite tá muito estabilizado. Ela tá dormindo já há um tempo, eu acho que há um mês já, ela tá dormindo 12 horas por noite e fazendo 2 sonecas por dia. Então, esse é o sono da Luna nesses 6 meses. E é claro, gente, isso amanhã pode mudar, daqui uma semana pode mudar completamente. Esse mês tá sendo um mês que eu tô percebendo muitos avanços, né? Mais ainda. Assim como o 2º e o 4º mês, o 6º mês tá sendo de muito desenvolvimento e de muito crescimento físico. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem, compartilhem a experiência que vocês tiveram com os bebês de vocês. E se vocês são mães de primeira viagem, espero que essas dicas tenham servido para vocês se prepararem aí um pouco e saber o que esperar desses primeiros meses. Como eu falei, é claro que as experiências são muito particulares e esses 6 meses foram os 6 meses mais incríveis da nossa vida. É um amor, assim, que a cada dia ele aumenta. Gente, ser mãe, ser pai é tudo que dizem, tá? A maternidade é tudo do que dizem, é incrível, é intenso. Alguns momentos mais intensos do que outros, alguns momentos mais felizes do que outros, alguns momentos mais fáceis do que outros, mas assim, cada dia é um aprendizado. A gente vai se transformando com a criança, a gente vai criando um vínculo incrível. Ai, gente, é tudo de bom. Então, obrigada quem assistiu até aqui. Não se esqueçam de se inscrever no canal, esse apoio é muito importante agora no início. Espero que vocês tenham gostado. Grande beijo, até a próxima. Tchau!